dia, tudo bem, nono ano? Meus amores, professora Valéria, mais uma vez com vocês aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre termos da oração. A gente vai entrar este ano em orações subordinadas, orações coordenadas. É um conteúdo bastante complexo, é um conteúdo que exige que o aluno saiba conteúdos do sexto, do sétimo e do oitavo ano. Então, o que acontece? Muitas vezes o aluno não se lembra desses conteúdos. Ele não lembra o que ele estudou no sexto ano. E aí, quando chega no nono, a gente não tem tempo para rever conteúdos do sexto, do sétimo e do oitavo. Não tem esse tempo em aula. O que acontece? O aluno acaba tendo muita dificuldade na análise de orações, tá? Então, nós vamos aproveitar esse tempo de isolamento para fazer um cursinho básico de termos da oração, tá? Ou seja, nós vamos revisar conteúdos do sexto, do sétimo e do oitavo ano que vocês deverão saber agora no nono ano, ok? Então, aproveite esse tempinho, aproveite essas videoaulas. São 3 videoaulas. A primeira, termos essenciais da oração, depois a termos acessórios da oração, depois termos integrantes da oração. Aproveite essas 3 videoaulas, porque é a chance de você estar revendo um conteúdo que você pode não ter assimilado bem ou pode não ter aprendido bem, tá? Então, essa é a chance de você rever aí essa dificuldade que você tem, tá bom? Vamos lá. Termos essenciais da oração. Olha só, hoje o nosso slide está bem colorido para você despertar, não ficar com sono durante a nossa aula. Vamos lá. Segundo a gramática tradicional, os termos da oração dividem-se em essenciais, integrantes e acessórios, e você tem que saber todos. Os termos essenciais da oração são sujeito e predicado, ou seja, os 2 grandes termos que formam as orações. Vamos começar? Sujeito. O que é um sujeito? Pessoal, sujeito é o termo da oração que indica de quem ou de que se fala. É o termo sobre o qual é feita uma afirmação. O sujeito é aquele que pratica a ação ou que sofre a ação, tá? Exemplos de sujeito. A menina escorregou na escada. Olha lá, a menina está em negrito, é o nosso sujeito, tá? Eu costumo falar para os meus alunos do sexto ano, para você descobrir quem é o sujeito, faça a pergunta ao verbo. Quem escorregou na escada? A menina. A resposta é o sujeito. Tudo que não é sujeito é predicado. Você tirou 10 na prova. Quem tirou 10 na prova? Você. Você é o meu sujeito, tirou 10 na prova, é o meu predicado. Mariana, Lia, Silvia e Kátia são as minhas primas. Quem são as minhas primas? Mariana, Lívia, Silvia e Kátia. Esse é o sujeito. Eu quero muito ser feliz. Quem quer muito ser feliz? Eu. Eu é o sujeito da frase, ok? Então, tudo que não é sujeito é predicado, tá? Quero muito ser feliz é o predicado. São as minhas primas é o predicado. Tirou 10 na prova é o predicado. Escorregou na escada é o predicado. Belezinha? Agora a gente vai para a classificação do sujeito e muitos alunos não se lembram desse conteúdo. Vamos relembrar agora. Classificação do sujeito. Olha lá, ó, tá vendo o quadro negro ali? E em cima da mesa da professora, vários livros de uma maçãzinha. Levem maçã para mim quando voltar às aulas. Vamos lá, sujeito. Galerinha, o sujeito ele pode ser simples, composto, desinencial, indeterminado ou nós podemos ter uma oração sem sujeito. Então, como é que a gente vai relembrar tudo isso daí? Vamos por hora. Para ser simples, o sujeito tem que ter apenas um núcleo. O que é um núcleo? É a parte mais importante do sujeito. A vida é bela. O que é bela? A vida. O meu sujeito é a vida. Mas qual parte desse sujeito é imprescindível? Não posso tirar de jeito nenhum. Vida, né?
Vida é bela. Continua com sentido a minha frase. Agora, se eu falar assim, a é bela, perde completamente o sentido. Então, eu tenho um núcleo, a palavra vida. Quando eu tenho um núcleo, eu tenho um sujeito simples, ok? Sujeito composto é quando eu tenho dois ou mais núcleos. Tênis e natação são ótimos exercícios físicos. O que são ótimos exercícios físicos? Tênis e natação. Quais as palavras mais importantes desse sujeito? Tênis, natação. A palavra e fica de fora. Eu estou procurando só o núcleo. O núcleo é tênis e o outro núcleo, natação. Eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, o meu sujeito é composto, tá? Sujeito desinencial, também chamado de sujeito implícito ou sujeito oculto. As três denominações falam sobre o mesmo tipo de sujeito. O que é o sujeito desinencial? É aquele que não aparece na frase, mas você consegue identificar através do verbo. Por exemplo, acordei feliz. Quem acordou feliz? Só pode ser eu, né? Acordei. O verbo, a forma verbal acordei, só se encaixa no pronome pessoal eu. Então eu sei quem é o sujeito. O sujeito é eu. Mas o sujeito não aparece na frase, ele está escondidinho. Então, ele é um sujeito desinencial. Belezinha? Muito bem. O sujeito indeterminado, ele também não aparece na frase, só que é impossível identificá-lo. Por quê? Porque ele sempre vai estar representado através do verbo na terceira pessoa. Qual que é a terceira pessoa? Ele ou ela, eles ou elas. Então, por exemplo, eu posso utilizar para o sujeito indeterminado a terceira pessoa como telefonaram para mim. Quem telefonou? Podem ser eles ou podem ser elas. Não sei. Sujeito indeterminado. Ou eu posso utilizar o verbo na terceira pessoa seguido do pronome se. Por exemplo, aqui na tela está escrito lê-se pouco nesse país. Quem lê pouco? Não sabemos, é indeterminado, ok? Então, tenho duas formas para o sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa ou verbo na terceira pessoa mais palavrinha se, ok? Muito bem. E a oração sem sujeito, professora? A oração sem sujeito é aquele caso em que o verbo da oração é chamado de verbo impessoal. Por exemplo, verbos que indicam fenômenos naturais. Ventava muito naquela região. Quem ventava muito naquela? O vento, a natureza, né? Ninguém faz. Ou seja, quando se trata de um verbo indicando fenômeno natural, trata-se de um verbo impessoal, o que configura oração sem sujeito. Nós também temos no verbo impessoal, verbo ser, fazer, estar, indicando tempo. Por exemplo, é cedo, está tarde, faz frio, faz calor. Então, quando esses verbos indicarem tempo cronológico ou tempo no sentido de fenômenos naturais, né? Tempos meteorológicos, também será uma oração sem sujeito. O outro caso de oração sem sujeito que é bom você lembrar é quando o verbo haver está no lugar do verbo existir. O verbo existir é um verbo normal, ele não é impessoal, então ele vai para o plural ou para o singular. Os verbos impessoais permanecem sempre no singular, tá? Então, por exemplo, existiam 3 meninas no parque. Se eu for substituir pelo verbo haver, eu vou dizer há 3 meninas no parque, tá? Havia 3 meninas no parque e não haviam 3 meninas, tá? Existia, vai para o plural, existiam. O verbo haver é um verbo impessoal e não vai para o plural. Então, eu não posso falar haviam 3 meninas.
Havia 3 meninas no parque. Quando eu puder substituir o verbo haver pelo verbo existir, então o verbo haver está sendo colocado como verbo impessoal, deve permanecer no singular. Tudo bem? Muito bem. Predicado. Galerinha, predicado é tudo aquilo que não é sujeito na oração. Predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele é obrigatória a presença de um verbo, né? Ou de uma locução verbal. Quando se identifica o sujeito, identifica-se também o predicado, tá? Em termos, tudo que difere do sujeito numa oração é o seu predicado. Exemplo, as mulheres compraram roupas novas. Vou fazer a pergunta para o verbo. Quem comprou roupa nova? As mulheres. Sujeito, as mulheres. Predicado, compraram roupas novas, ok? Esse sujeito, que tipo ele é? Ele é um sujeito simples, porque ele tem um núcleo, mulheres, ok? Muito bem. Classificação do predicado, meus amores. O predicado também tem classificação. Ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Vamos lá. Predicado verbal. Predicado verbal é quando eu tenho um verbo transitivo ou intransitivo, ok? Ou seja, está indicando uma ação. Eu estudei muito hoje. Estudei é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Significa que o meu predicado, estudei muito hoje, é um predicado verbal, ok? Então, predicado verbal é quando eu tenho um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Muito bem, vamos lá. Predicado nominal é aquele que possui um verbo de ligação. Professora, você já falou em verbo de ligação, mas eu não lembro. O verbo de ligação é aquele que liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Os principais são ser, estar, ficar, parecer, continuar, permanecer, tornar-se e andar. Patrícia está triste. Está é verbo de ligação. Portanto, está triste é um predicado nominal. Beleza? E o verbo nominal? O predicado verbo nominal é quando eu junto uma característica do predicado verbal mais uma característica do predicado nominal. Então, vamos lá, ó. Os alunos saíram da aula alegres. Saíram é um verbo intransitivo, mas eu tenho alegres, que é predicativo do sujeito, né? Então, saíram é um verbo intransitivo. Esse verbo intransitivo é característica do predicado verbal. Alegres é predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é característica do predicado nominal. Portanto, eu tenho um predicado verbo nominal, ok? Olha só. Deixa eu tirar esse clique aqui, ok. O predicado verbo nominal, ele tem algumas estruturas que você tem que lembrar e eu vou passar para você já já, olha aqui. É aqui, isso daqui que você tem que saber sobre o predicado verbo nominal. Ele tem 3 estruturas, eu coloquei cada uma em uma cor diferente para você não esquecer, tá? Anote no seu caderno, é uma informação importante. A primeira estrutura é verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é a característica do sujeito. Eu coloquei lá, Pedro saiu contente. Saiu é um verbo intransitivo, porque não exige complemento. Ele já tem sentido. Contente é uma característica do Pedro. Pedro é o sujeito. Então, eu tenho um verbo intransitivo e eu tenho um predicativo do sujeito. Portanto, o meu predicado saiu contente é um predicado verbo nominal. Essa é a primeira estrutura do verbo nominal. A segunda estrutura é verbo transitivo mais objeto mais predicativo do objeto. Olha só. Maria abriu o presente inesperado. Abriu é um verbo transitivo, porque ele exige complemento. Se eu falar a Maria abriu, vocês vão perguntar, abriu o quê? Né? Então, ele precisa de complemento. O complemento do verbo é
o objeto. O objeto aqui é o presente inesperado, tá? Só que dentro desse objeto, eu tenho uma característica do núcleo do objeto. O núcleo é presente. Qual que é a característica do núcleo? Inesperado, né? Então, eu tenho um verbo transitivo, eu tenho um objeto e eu tenho um predicativo do objeto, ok? Predicativo é característica ou qualidade. O predicativo pode ser do sujeito ou do objeto, beleza? E a terceira estrutura do predicado verbo nominal é verbo transitivo mais objeto mais predicativo do sujeito. João lia o documento ansioso. Se eu falar, ó, João lia o quê? Uma carta, um livro? Transitivo. O documento é o objeto que ele lia, o documento. E ansioso é uma característica do João, então é um predicativo do João, ok? Então, lia o documento ansioso é o meu predicado verbo nominal. Tudo bem? Vou revisar aqui, ó. Pedro saiu contente. Pedro é o sujeito, saiu contente é o predicado verbo nominal. Maria abriu o presente inesperado. Maria é o sujeito. O predicado é abriu o presente inesperado, verbo nominal. João lia o documento ansioso. Sujeito, João. Predicado, verbo nominal, lia o documento ansioso. Ok? Retomando. Predicado verbal é aquele predicado que apresenta verbo transitivo ou intransitivo. Predicado nominal é aquele que apresenta verbo de ligação mais predicativo do sujeito. E predicado verbo nominal é aquele que apresenta verbo intransitivo mais predicativo do sujeito, ou verbo transitivo mais objeto mais predicativo do objeto, ou verbo transitivo mais objeto mais predicativo do sujeito. Eu sei que na hora que a gente está falando aqui, a gente vai falando muito rápido e para você assimilar é difícil. Então, o que eu vou pedir que você faça? Terminando a aula, anote aí no seu caderno o que é verbo transitivo, o que é predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal e leia com mais calma, tá? Leia com mais calma. Leia os exemplos que eu coloquei, leia as estruturas do predicado verbo nominal, tá? Que aí as suas ideias vão começando a assimilar o que foi falado durante a videoaula. Tá bom, meus amores? Se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim que eu vou responder sanando a sua dúvida, tá bom? Não é difícil, é só ler com atenção, ok? Um beijo, fique com Deus e até amanhã. Estou com muita saudade de vocês, tá bom? Beijo.